Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. 1 Reis 3, 1. Vamos orar a nosso Deus. Pai amado celestial, em nome de Jesus Cristo, que todos aqui que estão reunidos em seu nome venha se regozijar, porque afinal o Senhor é aquele que irá nos alimentar, é aquele que nos irá nos direcionar, nos nutrir e nos mostrar as veredas da sua justiça. Venha no meio de nós, Espírito Santo, e usa os meus lábios, aguça meu entendimento, Senhor, para poder reproduzir aquilo que eu vi do Senhor antes de me assentar nessa cadeira. Em nome de Jesus Cristo, lhe dizemos, Senhor, seja bem-vindo. E todos dizem amém e amém. 1 Reis 3, 1, glória a Deus, estão preparados? Pois sim, como eu falei no início do culto, nós estaremos falando sobre a presciência do Senhor. Estarei falando sobre o livre-arbítrio, o arrependimento e também o perder ou não a salvação. Pode um escolhido perder a salvação? Eis uma pergunta e um tema de muitos debates, pois o Senhor estará a me usar para a misericórdia dele, para se expor aquilo que é. Diz a palavra do Senhor: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Vou repetir. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Bom, já começamos, meus amados, a entender os erros de Salomão. Uma aliança errada pode trazer sérias consequências. E presta muita atenção a esse versículo, porque nós vamos apenas estudar esse versículo. Porque através desse versículo, nós vamos entender. Muitos podem dizer, mas por que Salomão, com tanta sabedoria, se desviou? Onde tudo começou? Começou justamente quando Salomão inclinou o seu coração a julgos desiguais. E começou com a filha do faraó. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até determinar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. Salomão se uniu, se aliançou com a filha do faraó. Ele fez uma aliança com o rei do Egito, porque indiretamente, quando você casa com a filha do faraó, você estabelece uma aliança com o pai, com a família toda. É isso que aconteceu com Salomão. Estabeleceu uma aliança com o Egito. Mas por que ele teria feito isso? Será que existiria um motivo pelo qual Salomão teria se aliançado com o faraó? Não teria mulheres suficientes em Israel, formosas, para poder se casar? Por que procurar a filha de um faraó cuja cultura traz consigo
a cultura de adoração a outros deuses, a feitiçaria, e ter uma lista de coisas abomináveis aos olhos de Deus. Por que ele fez isso? Porque decidiu fortalecer o seu governo. Eis a resposta. Salomão encontrou um método, uma estratégia para fortalecer o seu governo. Pois geralmente, quando há intenções desse tipo, ou o rei procura seus conselheiros para ter respostas sábias e assim estabelecer um veredito final, ou o rei por si mesmo decide. Simplesmente assim, decide pela sua própria concupiscência do seu coração e pela sua própria vontade, o próprio desejo. E nesse caso, Salomão não procurou conselheiros. Salomão decidiu: eu vou fazer isso, eu vou me aliançar com a filha do faraó, isso vai ser bom para a política, os relacionamentos entre nações vizinhas. Afinal, meus amados, as pessoas devem ser responsáveis pelas suas próprias decisões. Mas há pessoas que são induzidas por outras pessoas a tomarem atitudes e responsabilidades, sejam elas boas ou sejam elas maus. No caso de Salomão, ele tomou uma atitude inesperada. Ninguém esperava que ia fazer isso. Pois não estava nos planos do Senhor que Salomão se unisse com mulheres estrangeiras, ou muito menos, era o desejo do coração do Senhor. Não estava nos planos de Deus. Porém, Deus tem a presciência de tudo. Deus conhece o futuro, Ele sabe as decisões que tu irás tomar. Ele sabe os pensamentos que tu irás pensar. Ele sabe se Pedro ou não irá negá-lo 3 vezes. Ele sabe de todas as coisas. E sabia, inclusive, aquilo que Salomão iria fazer. O Senhor tem a presciência de tudo. Ele sabia que Salomão iria errar. Ele sabe se eu e você podemos errar. E Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas agora, escuta muito bem aquilo que eu vou lhe falar por parte do Espírito Santo, que vai, inclusive, nos fazer entender como funciona a presciência por parte de Deus. Porque há muitos debates acerca do assunto. E aí nós vamos esclarecer certamente muitas dúvidas por aqueles que se fazem muitas perguntas acerca do livre-arbítrio, acerca da presciência de Deus. Bom, presta muita atenção o que o Senhor está a nos falar nessa noite. Muitas das vezes, escuta isso, é tremendo. O Senhor, Ele vira seu rosto para não ver a sua própria presciência. Eu vou repetir, por parte do Senhor. Muitas das vezes, o Todo-Poderoso vira seu rosto para não ver a sua própria presciência. Eu vou lhe dar um exemplo, aquilo que o Senhor deu para nós nessa noite. É como se tivesse um espelho. É como se tivesse um quadro.
Olha como, inclusive, Satanás, que sabe como funciona a presciência de Deus e apenas copia na bruxaria, copia nas cartomância, inclusive utilizar um exemplo diabólico, maléfico, no desenho de Branca de Neve. Tem um espelho, 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 o que você tem a dizer? E o espelho revela as coisas futuras, revela as coisas do passado. Satanás, ele é aquele que copia a amada igreja. Pois o Senhor, nessa noite, nos dá o exemplo como se fosse um espelho, como se fosse um quadro. E tudo que tiver nesse quadro, o espelho, são memórias e visões. Tenho acesso nesse quadro, tenho acesso a esse espelho e tenho acesso ao que vai acontecer, diz o Senhor. Certamente, o homem amaria ter esse acesso. Por quê? Para julgar situações e conhecer o futuro. Não é à toa que o homem vai atrás de cartomancia, de feiticeiro, de bruxos, adivinhos, pessoas que querem as cartas e jogam pedras. Pois o homem tem essa ambição. Mas o Senhor não. Mesmo tendo a presciência de tudo, Ele sabe absolutamente tudo o que vai acontecer. Com seus escolhidos, há situações que Deus vira o rosto. E quando há uma adoração genuína e verdadeira, quando há uma entrega por parte desse homem, não é o Senhor que inclina os seus ouvidos e vira o seu rosto em direção a esse homem? Também o Senhor é aquele que vira o rosto para não ver as práticas pecaminosas cometidas pelos pecadores, no qual Ele mesmo escolheu para colocá-los em um trono. Por isso que no livre-arbítrio o homem tem a livre decisão de escolher. E o Senhor não intervém. Consegue entender? Mas o Senhor, Ele dá oportunidade para que esse homem possa se arrepender das suas práticas pecaminosas e espera desse homem uma atitude diferente. Porque a livre decisão de escolha, ela dá oportunidade ao homem de mudar se ele quer ou não a sua sorte em Deus. Cabe ao homem, pelo livre-arbítrio, escolher se ele quer mudar a sua sorte em Deus ou se ele não quer mudar a sua sorte em Deus. Por isso que Deus tem esperança. Deus tem esperança, com certeza. Deus tem esperança. E as situações que o adorador deve fazer o Senhor se lembrar. Lembrar do seu tempo de adoração, lembrar do seu tempo de devoção, do tempo dos seus louvores entoados ao Senhor. Pois o pecado faz separação entre o homem pecador e o Deus Santo. E quando o homem peca,
mesmo ele sendo escolhido, Deus vira o rosto. Ele não quer ver. Mas se esse pecador decidir por livre, espontânea vontade mudar a sua própria história, então Deus inclina o seu rosto e seus ouvidos para ouvir o clamor de um pecador arrependido. Que lindo e formoso! Que lindo e formoso são esses estudos que o Senhor está a nos dar nesta noite, para a glória de Deus. Alguns não leem a Bíblia? Não sabe que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Já tens lido isso? Que Deus se arrependeu de ter feito o homem? O Senhor não constituiu Saul como rei e por causa da atitude dele, o Senhor não o teria rejeitado? Saul não teria tido a oportunidade do arrependimento? Saul teve a oportunidade do arrependimento. Mas Deus sondou o coração de Saul. Eis aí. Mas dentro do propósito divino, foi necessário estabelecer Davi. Homem destinado a cumprir o seu propósito. O Senhor levantou reis e destituiu reis. Fez a humanidade e eliminou a humanidade. Por acaso se esqueceu dos tempos de Noé? O Senhor não teria eliminado a humanidade para recomeçar? Por acaso não se lembra das escolhas que o Senhor fez? E quem se lembra de Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor? Você se lembra dele? Pois como pode um idólatra, um devoto de deuses, se converter ao Senhor e decretar que o Senhor, o Deus dos hebreus, o Deus daqueles cujos eram e estavam cativos, o Deus de Daniel, é o Todo-Poderoso, é o único. Como pode? Não seria Nabucodonosor a reconhecer o Deus de Israel voltar ao seu estado normal depois do castigo e da correção, inclinar-se perante Deus e fazer com que o Senhor perdoasse os seus pecados? E Davi, o homem segundo o coração de Deus, por que o Senhor o chamou homem segundo o coração dele mesmo? Homem segundo o coração de Deus. Não foi Davi que transgrediu e adulterou com Betseba? Não foi Davi que matou Urias? As mãos de Davi não eram ensanguentadas por tantas pessoas e soldados que Davi teria matado? Comparem as mãos de Salomão com as mãos de Davi. Por que Davi não construiu o templo do Senhor? Haveria um motivo para isso? Porque Davi era um guerreiro. Davi foi um assassino. Tirou muitas vidas e ele foi julgado pela quantidade do sangue que ele mesmo derramou, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus. Era um propósito, havia um propósito de Davi ter matado milhares, sim, mas também foi propósito de Deus Davi ser julgado por matar milhares. Porém,
esse julgamento não foi um julgamento que deixaria Davi fora do tabernáculo. Há motivos pelo qual Davi não construiu o templo, mas sim o seu próprio filho Salomão. Era necessário Salomão construir o templo ao Senhor. O templo construído por Salomão foi conforme aquilo que o Senhor determinou. E olha, se vocês lembram que o Senhor tinha falado para Davi, não será você, Davi, filho de Jessé, mas será o seu filho Salomão, que dará uma casa para mim. As escolhas do Senhor são incompreensíveis aos olhos e aos ouvidos do homem. Assim diz o Senhor. Quais foram os motivos que levou o Senhor, o Todo-Poderoso, a escolher Salomão? Já se perguntou? Porque o Senhor, Ele sabia que Salomão, entre tudo que podia escolher, dentro da presciência do próprio Deus, pois sabia que ele não iria escolher nem ouro, nem a prata, mas sim a sabedoria. E poucos têm desejo de escolher a sabedoria dentro da sua livre decisão de escolha. Muitos procuram e vão atrás de ouro, vão atrás de prata, vão atrás de poder, mas da sabedoria são muito poucos. E o Senhor, na sua presciência, já sabia que Salomão iria pedir sabedoria. O homem tem sua opinião e é claro que Deus não interfere, porque assim Deus criou o homem. O Senhor quis dar ao homem o livre árbitro. Se o homem decide abandonar a Deus, o Senhor não vai interferir. Certamente, o Senhor vai se entristecer. Mas a prática que levou o homem a abandoná-lo vai fazer com que Deus se esqueça dele. E nesse caso, Deus abandona o homem. Então esse homem que um dia foi escolhido, se assim se arrepender dos seus próprios pecados e clamar ao Senhor, como assim fez o salmista no capítulo 51, tem misericórdia de mim segundo o teu constante amor e a tua grande compaixão. Sendo assim, amado, pois o Senhor inclina os seus ouvidos e vira o seu rosto para olhar o seu escolhido que voltou a ser escolhido. Consegue entender essas palavras? Consegue entender tamanha misericórdia e tamanha esperança que o Senhor tem em querer rever de perto os que se afastaram dele, principalmente os seus queridinhos, os seus escolhidos. Pois Salomão teve tudo por parte do Senhor. A sabedoria, a confiança do seu pai, confiança daqueles que estavam com seu pai, teve a oportunidade de crescer em graça e seguir corretamente os ensinamentos pelo qual o seu pai o ensinou. Mas Davi teve algo muito especial. Sabem o que era? O seu coração. Deus amava o coração de Davi. O seu coração
foi muito maior do que a sua desobediência. O coração que Davi apresentava era um coração de adoração. O coração de Davi era um coração de louvores, que apresentava louvores, composições, cânticos. O coração de Davi apresentou submissão. E os seus pecados não foram maiores do que seus acertos. Assim diz o Senhor. Os seus pecados não foram maiores do que seus acertos. Afinal, Deus quis que seja Salomão a construir o seu templo. Davi tinha tudo que acusasse ele. O prepúcio dos homens, lembra do propósito que foi dado, de uma palavra que foi dada pelos lábios de Saul, de matar não sei quantos homens e trazer os prepúcios desses homens para poder casar com a filha de Saul? Lembra disso? E quem foi até lá para realizar aquilo que Saul pediu? A crueldade? Foi o próprio Davi. Davi tinha tudo que acusasse ele. Os prepúcios dos homens e a cabeça de outros. Pois Deus, Ele não tem prazer na morte de um pecador. Mas foi necessário que cidades inteiras, aldeias, fossem destruídas, diz o Senhor. Se hoje na terra tem homens maus, imagina a geração de Noé se ela estivesse até os dias de hoje juntada com essa geração de Noé. Imagina a geração de Cam e de Caim reunidas com a geração de hoje. Não iriam acumular pecados de geração em geração, de séculos a séculos? Certamente sim. Pois hoje a terra seria pior que nos dias de Sodoma e Gomorra. É claro que a cidade que o Senhor, no passado, naquilo que eu cheguei a ensinar para você, que são piores hoje em dia que Sodoma e Gomorra. E uma delas é Sodoma e Egito. É a própria Jerusalém, corrupta, religiosa, blasfemadora, é a Jerusalém de hoje. Pois o fato de Salomão ter escolhido como esposa a filha do faraó foi uma decisão tomada conforme a concupiscência da carne de Salomão. Salomão tinha conselheiros bons, mas precisava fortalecer o seu governo. Um rei tem domínio sobre reis mais fracos. E o que Salomão quis fazer? Ele quis unir suas forças com o faraó, casando-se com sua filha. E assim, meus amados, começaram os erros de Salomão. Construiu o templo, porém, o maior erro de Salomão foi o jugo desigual. E um erro leva a outro erro, leva a outro erro, leva a outro erro e leva a outro erro. Uma falha leva a outra falha, mas outra falha e mais outra falha. Uma transgressão leva a uma iniquidade,
Uma iniquidade leva à transgressão e o pecado leva à morte. Ao final de tudo, não seria vaidade e luxúria se deleitar nos prazeres da carne e a cobiça dos olhos? Amada igreja. Qual é a diferença de Salomão para Davi? Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Salomão agradou tanto a mim ao pedir a sabedoria, que teve sabedoria para administrar, mas tolice para caminhar. Sabedoria para administrar, porque ajuntou tesouros, ouro e prata. Mas tolice para caminhar, porque existe um caminho. E o reto caminho é fazer parte da minha vontade, diz o Senhor. Saul foi escolhido, mas Saul inclinou-se à incredulidade, inclinou-se ao ocultismo, Saul inclinou-se à maldade, à ambição e ao poder. Saul foi destituído por causa do seu coração. Mas não tenho eu a presciência, diz o Senhor. Era necessário que Saul subisse ao governo para que tivesse herdeiros e entrasse nos contos dos reis, nos contos das crônicas, até chegar Davi. Era necessário Davi casar com a filha do rei Saul. Era necessário que o profeta que ungiu Saul ungisse Davi e profetizasse sobre Davi. Era necessário a valentia de Davi se espalhar. Era necessário o trono de Davi ter uma dinastia. Era necessário uma genealogia, porque assim estava decretado por mim, o soberano, antes mesmo do planeta Terra ser criado. Antes das constelações, antes que as constelações fossem criadas, eu, o Senhor, já sabia sobre o nascimento de Davi. Eu já tinha escolhido Davi, pois tenho a presciência de milhões e milhões de anos. Eu tenho a sabedoria, porque eu sou a sabedoria. Mas eu me escondo e às vezes não quero ver. Mesmo sabendo o que vai acontecer dentro da minha soberania e palavra, o livre-arbítrio pode mudar histórias. Então, que esses, no jogo de quebra-cabeças, conseguem encontrar a cabeça principal do quebra-cabeça, o livre-arbítrio. Sendo assim, o homem maldoso pode vir a se converter. Mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. E dentro desses poucos escolhidos, há homens que foram predestinados a serem maus. Assim como Paulo. Há homens que foram predestinados a serem assassinos. Assim como Davi. E mesmo assim, no profundo encontro, um adorador.
E se esse adorador me encontrar, diz o Senhor, então esse se torna um comigo e eu me torno um com ele. Afinal, Adão decidiu obedecer a Eva. Houve um propósito desde o princípio. Mas a pergunta é: a humanidade poderia mudar se Adão e Eva dissessem não à desobediência? Não seria eu flexível em ouvir o não de Adão contra a serpente e Eva? Não seria eu capaz de destruir Eva e a serpente naquele momento? Pelo não de Adão? Mas o livre-arbítrio, a livre decisão de escolha, dá o direito do homem escolher o que lhe apraz. E Adão decidiu experimentar do fruto proibido. Pois é exatamente isso que ocorre. E assim continua dizendo o Senhor: eu tenho prazer em ouvir um pecador arrependido. Tenho prazer em inclinar os meus ouvidos e olhar para o pecador quando ele se arrepende. Tenho prazer porque a decisão que você faz hoje pode mudar a sua história. E qual é a tua decisão? Serás fiel ao Senhor até o fim da sua vida? Pode uma árvore que eu mesmo plantei, diz o Senhor, ser destituída da vinha? Não é isso que ensino na parábola do vinhateiro? Pode uma figueira ser escolhida e ser plantada na vinha do Pai e ser destituída? Pode ou não pode? Pode o machado cortar a madeira, diz o Senhor? E pode o fogo queimar a madeira cortado pelo machado? Sim. Sim. Por causa da decisão e do livre-arbítrio. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, cai por terra. Cai por terra. Um homem, um escolhido, pode sim perder a sua salvação. Hoje, um escolhido que é escolhido, se ele quer decidir viver do pecado e abandonar-me, diz o Senhor, então ele será abandonado e será substituído talvez por um assassino, talvez por uma prostituta, por um ladrão que cansou do ofício do roubo, da prostituição e do homicídio, porque a vida inteira aprendeu a roubar para viver, aprendeu a roubar para comer e a prostituir-se para viver. Mas quando esse encontra a oportunidade, pois não seria a prostituta a abraçar a oportunidade? Quando uma prostituta tem oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e se arrepender, não teria essa chance de agarrar essa oportunidade? Não estaria ela cansada da sua prostituição e entender que há um lugar
aonde ela poderia ser verdadeiramente honrada e encontrar uma paz e uma alegria que no seu ofício de prostituição jamais achou. E por que muitas prostitutas continuam no ofício da prostituição? Porque não querem deixar a prostituição. Por que o assassino continua a matar e o ladrão continua a roubar? Não sabem esses o que é certo e o que é errado, diz o Senhor? Claro que sim. Todos têm a consciência, porque eu, o Senhor, lhes dei a todos uma consciência. Mas o propósito do ser humano deve ser de decidir se eu quero fazer o bem ou se eu quero fazer o mal. E por causa dessas decisões, a terra está da forma que está. O homem está como está. E eu, o Senhor, permaneço igual. Eu não mudo, diz o Senhor. Então eu disse para Salomão: faça tu um templo para mim. Mas não basta fazer um templo para mim se você não se decidir obedecer o meu pedido, tomando decisões sozinhos e casando-se com a filha do faraó. Nesse caso, receberei o templo que pedi, certamente, mas você vai receber a filha do faraó na sua casa. E a consequência daquele que traz para dentro de casa a filha do faraó é a consequência do desastre. E ali começa a separação da árvore que foi plantada na minha vinha. Ela será separada e arrancada até ser queimada por completo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Há muitos escolhidos no inferno, Pastor Cris? Sim, há muitos escolhidos de Deus que estão hoje gritando, chorando, clamando por Deus. É o livre-arbítrio. Mesmo o Senhor sabendo de tudo, o Senhor estabeleceu o livre-arbítrio. Então, cuidado com as suas decisões presentes. Cuidado o que você decidiu para a sua vida. Cuidado por procurar a filha do faraó. Cuidado por procurar o filho do faraó. Cuidado com as alianças erradas. Isso pode lhe custar muito caro. Meu Pai Celeste, como sou agradecido por Sua palavra, como sou agradecido, Senhor, por ter nos direcionado e nos advertir acerca daquilo que Salomão chegou a fazer, mas hoje temos as crônicas e temos, Senhor, aquilo que profetas anotaram, reis anotaram, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros de Salomão e de Davi e de muitos outros homens de Deus escolhidos na Bíblia.
Eu tenho convicção, Adonai, que por meio dessa palavra, muitos estarão se reconciliando contigo. Pois assim como o Senhor diz, o Senhor tem prazer em ver aquele que era escolhido voltar e se arrepender dos seus pecados e olhar para ti. Amém e amém. Se é o seu caso, seja bem-vindo de volta. Se é o seu caso, bem-vindo na Online World Church. Cuidaremos de você, escolhido. Mas não crucifique o Senhor novamente. Não o abandone. Se recebeste a graça de poder ouvir essas palavras, não despreze a oportunidade de um recomeço. Negar o Senhor e as suas oportunidades é pior que um suicídio. É se matar, na verdade, 2 vezes. Porque não somente morrerás espiritualmente e irás para o inferno se não se arrepender, mas morrerás também no natural. Porque a falta de sabedoria encurtará os teus dias. Não cabe dúvida disso. Então, seja bem-vindo nesse ministério. O Senhor te chamou para estar aqui conosco, nesse ministério online. Não duvida disso. Cuidaremos da tua vida. Faremos da tua casa um lugar onde Deus habita, onde a arca da aliança deve estar, a começar dentro do teu coração. Jesus precisa entrar. Jesus precisa permanecer. Mas para isso, precisas conhecer os princípios no qual deverás defender e guardar. Como fazer parte da Online World Church? Vocês estão vendo esse QR Code? Aproxima seu celular, aproxima, faça-o já. E aí, nesse QR Code, vocês imediatamente irão acessar o cadastro com várias perguntas, responda todas elas e iremos entrar em contato contigo, tá bom? Se você preferir, vocês podem também entrar no meu site, no crisduran.com.br, anotou crisduran.com.br, ali vocês verão escrito Online World Church, online, lembra disso? E aperta, e embaixo há um cadastro. Essa linda palavra é para não esquecer, né, amados? Então, que o Senhor lhe proporciona um maravilhoso final de semana e que na próxima terça-feira eu possa estar contigo novamente nesse canal da OSI, às 21 horas. Até lá.